mais uma EBD. Estamos felizes, né, por essa oportunidade de nós podermos, assim, mais uma vez, podermos, assim, junto, estudarmos a Palavra de Deus. Em tempos aqui nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo que nós não estamos podendo estar, assim, nos reunindo, né, e rever os irmãos da nossa classe, né, da EBD, mas graças a Deus, Deus nos dá ferramenta para que nós possamos, assim, dar continuidade à sua obra. E obrigado à nossa igreja por esse privilégio que ela nos dá de podermos usar essa ferramenta para chegar até você, para que você, prezado irmão, prezada irmã, tenha essa oportunidade e esse privilégio de junto nós estarmos assim estudando a Bíblia, estarmos juntos na escola bíblica dominical, né? Então, seja bem-vindo. Eu gostaria que você participasse desse estudo, né? Desse o seu chat aqui, o seu comentário, entendeu? Fizesse suas perguntas. É muito bom você participar, você poder, assim, estar interagindo, né? E a gente até também ter uns instrumentos para melhorarmos, aperfeiçoarmos, né, esse instrumento que Deus nos colocou em nossas mãos para podermos chegar até você, a escola bíblica dominical. E a nossa oração é que seja um momento, assim, abençoado, um momento feliz, um momento que a gente possa até, assim, estar revendo alguns irmãos, né? Então é muito feliz, muito bom. Então vamos estar orando. Hoje o tema é muito importante, né? Sobre as marcas da igreja verdadeira. Vamos estar orando. Pai que está no céu, santificado, glorificado seja teu nome, Senhor. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, como igreja, Senhor, estarmos, ó Deus, usando esse instrumento, Senhor, a internet, Senhor, para poder, Senhor, estudarmos a tua palavra e também chegarmos em outras pessoas, Senhor, para que elas possam, assim, ser edificadas, ser abençoadas, Senhor, através desse estudo, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Ó Deus, nós agora pedimos que tu venha estar visitando, Senhor, os irmãos, as irmãs, Senhor, que se encontram, Senhor, enfermado. O Senhor possa estar com a sua boa mão, Senhor, sobre as suas vidas, ajudando, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor, que o nosso país, o mundo, Senhor, está passando, Senhor, por essa pandemia, Senhor. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, sobre todo o seu povo, Senhor, sobre toda a sua igreja, Senhor. O Senhor possa, Deus, estar restaurando, curando, Senhor. O Senhor possa estar visitando, Senhor, os profissionais da área de saúde, Senhor, que estão na linha de frente, Senhor. O Senhor possa, Deus, estar abençoando suas vidas, Senhor, capacitando, Senhor, no exercício da sua atividade, Senhor. Tenha misericórdia deles, abençoe, Senhor, as suas famílias também. Pedimos que tu venha estar abençoando esse estudo, Senhor. Teu Espírito Santo, Deus, possa estar nos conduzindo, possa estar nos ajudando, Senhor, nessa missão, Senhor. A oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, o tema é as marcas da igreja verdadeira, né? Então, o nosso texto básico se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27. E o objetivo, né, dessa lição, que você, no final, você possa, assim, estar identificando, né, as marcas da igreja verdadeira. Você possa estar, né, reconhecendo, né, a igreja verdadeira, né? Então, vamos estar orando o texto de Mateus 7, 24 a 27. Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua quebra.
Então, esse é o texto, né? Então, nós hoje, falando sobre igreja, né? É um momento que nós estamos vendo, e falar sobre esse tema, a igreja verdadeira, né? É até assim, um pouco assim, meio constrangedor. A gente, assim, existe uma igreja que não é verdadeira? Qual é a igreja que é verdadeira? Quando se fala de igreja, especialmente na presente era, é extremamente necessário acrescentar um adjetivo que a qualifique como verdadeira ou falsa. Para nossa tristeza e vergonha, há uma facilidade sem precedente de se produzir e multiplicar a igreja. Então hoje nós caminhamos, né? Então cada esquina a gente vê várias igrejas, vários tipos de igrejas, né? Vários tipos de denominações. E a gente às vezes até fica confrontado, às vezes uma igreja a menos de 100 metros uma da outra, né? Aqui perto da minha casa mesmo tem igrejas que elas ficam bem próximas uma da outra, uma batista, uma metodista, outra presbiteriana, outra Assembleia de Deus, tudo ali bem próximo uma da outra. E isso talvez deve causar assim, muitas confusões, né? E as pessoas às vezes se perguntam, qual é a igreja verdadeira, né? E a gente fica nessa dúvida, né? A multiplicação dessas igrejas tem gerado talvez mais confusão do que oportunidade. Como saber se uma determinada igreja é fiel aos princípios do cristianismo? Como saber se a igreja de fato ela é verdadeira? Ela está realmente de acordo com o que está na palavra de Deus, né? É a pergunta, né? Mas eu quero, antes de começar essa lição, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a igreja mais importante do mundo? Reflita, qual é a igreja mais importante do mundo? E eu quero que você reflita nessa pergunta. E no final eu estarei dando essa resposta. Qual a igreja mais importante do mundo? Não estou perguntando denominação, mas qual é a igreja? Não, reflita sobre essa pergunta, né? Então nós vemos que a igreja, dependendo do lugar onde você mora e do leque de opção de igreja de que dispõe a sua cidade, já não é mais seguro você, né? Eu me lembro quando eu ouvia muitos programas evangélicos, né? No final do programa, o apresentador falou, olha, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje fica mais assim preocupante nós fazermos esse tipo de colocação, de fazermos que a pessoa procure uma igreja mais próxima de sua casa. Porque a gente pode correr o risco de estar direcionando a pessoa para uma igreja que não esteja alicerçada na palavra, que não tem um fundamento, a verdade, que não tem compromisso, de fato, com a Bíblia. Então, a gente tem que ter assim, essa prudência, né, de fazer essa colocação, né? Como é de praxe fazer? Ela pode se agregar a uma comunidade que de igreja só tem o templo e de evangelho só tem o nome, né? Cada geração é responsável por detectar onde e como se manifesta o peso do cristianismo e combatê-lo com as armas do evangelho. É uma forma de descobrir a marca da igreja verdadeira e vivenciá-la na comunidade local. Então, né, a gente tem que ter essa preocupação, né? Veja a seguir algumas marcas da igreja verdadeira. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira, ela tem que estar alicerçada. Cristo, né, é o fundamento. Como lembro aqui em Mateus 7, 24, em que diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha, o fundamento dessa igreja, que ele está falando aqui, Mateus 7, 24, é Cristo, né? João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o fundamento da igreja, que tem compromisso com a Bíblia, ela tem que estar alicerçada em Cristo. Porque Cristo é o único autor e consumador da nossa fé. Cristo é o nosso Salvador. Cristo, né, ele é que manifestou, foi a manifestação do amor de Deus na minha vida e na sua vida. Não há outro, não há nenhum outro caminho em qual o homem possa ser salvo, somente através de Jesus Cristo, né?
Então nós vemos que é a pessoa de Cristo que define o verdadeiro cristianismo. E isso não é uma filosofia, nem um conjunto de regras, natural ou sobrenatural revelado. Ele manifestou a sua humanidade ao nascer, crescer, dormir, sentir fome, cansaço e morrer. Manifestou a sua divindade ao andar sobre as águas, acalmar a tempestade, manifestar milagre, né? Ressuscitar mortos. Né? Então nós vemos Cristo, ele nasceu, ele foi a revelação de Deus à humanidade. Né? Ele se revelou para nós. Então, Cristo, ele expulsou demônios. Jesus é o único elo entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. Jesus é o único caminho. Aliás, João 8,32, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Né? E hoje nós vemos assim, algumas assim, igrejas, né, tentando colocar um outro fundamento, tirando a suficiência de Cristo e tentando colocar outra. É o que nós chamamos outro evangelho. E isso é preocupante. Então, quando você estiver confrontado com isso, então a primeira pergunta que você tem que ter em mente é que se de fato aquela igreja está realmente reconhecendo que só Jesus Cristo é o fundamento, só Jesus Cristo é o alicerce, só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, só Jesus Cristo é o único pelo meio qual o homem alcança a salvação. E João 3, 17 diz que aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito, Filho de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, está na palavra. Né? Jesus Cristo é o único caminho o qual o homem ele alcança a salvação. Os mestres do nosso tempo nos ensinam a edificar nossa vida sobre os fundamentos da autoajuda. Hoje é muito comum a gente, às vezes, ser deparado, né? Você vai em determinadas reuniões, determinadas denominações, e que Cristo fica em segundo plano. Que as pessoas tentam colocar um outro evangelho, tentam colocar uma outra maneira de que a solução do problema do homem é ele mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aí a gente vê, às vezes, muitos líderes usando, né, até técnica de neurociência, o coach, né? Hoje os coach. A pessoa, às vezes, nem se apresenta como pastor, como mensageiro do evangelho, mas o coach, aquela pessoa especialista, né, em ajudar a pessoa a sair de um problema X, a arrumar uma solução do problema Y. Não. O único caminho do homem alcançar a salvação é através de Cristo. Não há nenhum outro caminho. Só Jesus Cristo salva. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes a gente fica preocupado que às vezes você vai em determinados locais, esses locais estão cheios, estão abarrotados. Pessoas estão sendo induzidas a acreditar que Cristo não é suficiente. Né? O sacrifício dele, domingo passado nós celebramos a ressurreição, a nossa esperança, né? Cristo é a nossa única esperança, não há outra. A solução do homem, do seu estado miserável, está em Cristo. Né? E às vezes a gente vê essa situação, essa reunião em que há o afago, né? Afaga o nosso ego, ao soprar o nosso ouvido que a solução dos nossos males está na força dos nossos braços ou de nossa mente. Todavia, o mestre dos mestres proclama que da força dos nossos braços, o que parece remédio é veneno. Daí vem as frustrações. É muito triste isso.
Às vezes as pessoas ouvem e dão atenção a determinadas doutrinas, né? E lá na frente vai haver grandes decepções, desilusões, frustração, porque muitos daqueles que estão à frente não estão compromissados com a palavra, não reconhecem que a base da igreja verdadeira, a base da fé é Jesus Cristo. Jesus é a rocha, é a nossa rocha. E aqui em Mateus 24, e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as não pratica, assemelha o homem prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos essas palavras e obedecemos e as praticamos, nós estamos agindo como um homem prudente, que estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha, é o alicerce, né? Agora, vem as situações de tribulações, perseguições, né? E aqui no texto, versículo 25, e desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque ela está edificada sobre a rocha. É preciso nós termos essa consciência de não só ouvir, mas sermos obedientes a essa palavra, o Evangelho de Cristo, né? A verdade é que toda a casa construída sobre outro fundamento, que não seja a rocha, que é Cristo, desmoronará um dia como um castelo de areia sobre a tempestade, e não resistirá diante do juízo de Deus. Um dia a casa cai, não está edificada sobre a areia, não está edificada sobre a rocha, ela vai cair, né? Então, lamentavelmente, e esses são os que, como diz aqui no versículo 26 de Mateus 7, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre e não obedece, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Né? Quantos que às vezes se levantaram, usaram até o nome de Cristo, mas tentaram colocar um outro fundamento, né? Não usaram a verdade, e o tempo mostrou que eles caíram feio. Então, uma outra marca de uma igreja verdadeira, nós vemos a primeira marca é o quê? Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha, né? Nós, como homens que fomos alcançados pela palavra, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra chegou até mim, chegou até você, e nós fomos assim tremendamente trabalhados pelo Espírito Santo para que essa palavra possa produzir em nossas vidas mudança, transformação. E nós cremos e fomos transformados. Então, a segunda marca de uma igreja verdadeira é que os seus membros, né, são pessoas convertidas. São pessoas que, ao ouvirem essa mensagem de Deus, o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho de salvação, o Evangelho de que só Jesus Cristo salva, e elas foram convertidas. E quando eu falo convertidas, são pessoas que tiveram a mudança nas suas vidas. E essas pessoas, como eu, né, quando eu tinha meus 15 anos, ao adentrar primeira vez, terceira vez na igreja, e ao ouvir essa mensagem, e o pastor fez o apelo, e eu levantei a mão e fui lá na frente, eu criei nessa mensagem. E eu tive a compreensão de que Deus pode fazer, e está fazendo, e fez, e está fazendo até agora, a mudança na minha vida.
a restauração. Então eu sou uma pessoa, desde aquele dia que eu me converti, que eu fui lá na frente, né? Uma pessoa que está sempre em obra, está sempre em restauração. Eu sou um novo convertido, eu sou uma pessoa transformada, né? Como diz Paulo, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E eu, graças a Deus, né? Certa vez, quando eu estava indo para me aposentando lá no quartel, uma vez fizeram uma pergunta para mim, na minha despedida lá do quartel: o que que você nunca se arrependeu? Eu falei assim: eu nunca me arrependi de eu ter me convertido. Eu nunca me arrependi. Nesse dia até hoje está aqui gravado na minha mente e no meu coração. Nós muitas vezes nos arrependemos de muitas coisas, mas eu falo com toda a convicção, algo que eu nunca me arrependi é o dia que eu fui lá na frente e me converti. Eu ouvi essa mensagem, a mensagem chegou até mim. Eu entendi que eu precisava ter a minha vida transformada. Apesar de um garoto de 15 anos, mas eu entendi essa mensagem, que Jesus Cristo é suficiente para transformar a minha vida. E tem transformado a minha vida, tem feito milagre na minha vida, tem restaurado a minha vida. Eu não estou ainda totalmente assim completo, nós não estamos ainda completos, nós estamos em processo de restauração. Nós cremos nisso, que a boa mão de Deus é sobre nossas vidas. Reconhecemos as nossas incompletitudes, as nossas falhas, e muitas vezes erramos, mas não nos conformamos com esse erro. Nos entristecemos, assim como Deus se entristece também quando nós falhamos, quando nós pecamos, né? Nós não deixamos de pecar, mas a grande diferença é que nós não queremos ser mais escravos do pecado, não queremos ser reincidentes. E hoje eu agradeço a Deus por esse privilégio, pela igreja que Deus colocou em minha vida, nesses longos anos, pelas pastores, pelas pessoas com quem eu tenho tido esse contato, de poder ter essa consciência que eu faço parte da família de Deus. Graças a Deus. Então, a segunda marca de uma igreja verdadeira é que os membros são ovelhas regeneradas. Nós nos transformamos, deixamos de ser criatura para nos transformar em filhos de Deus, filhos amados, filhos que somos diariamente cuidados, tratados, e Ele tem cuidado de nós. Se você parar para fazer uma breve reflexão, quão é importante Deus em nossa vida, e como Ele tem cuidado de nós, como Ele tem sido bênção em nossa vida, e por muitas vezes nós não merecemos. Reconhecemos a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre nossas vidas. É tremendo, isso não tem preço. Saber que quando nós nos levantamos e até deitamos, viemos deitar, até o nosso dormir, Deus está cuidando de nós, né? E o apóstolo João registra as palavras de Jesus que afirmam. A isso respondeu, né, em João capítulo 3, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que maravilha. Nicodemos ali, João 3, né? Conversando com Jesus. E Jesus respondeu: é necessário nascer de novo. Então a igreja verdadeira é composta de pessoas que foram alcançadas pela mensagem de Deus. E ao ouvir essa mensagem, né? Creram nessa mensagem. Tomaram uma decisão, reconhecer, né, que precisa de Jesus em sua vida, e foram lá na frente e deram a sua profissão de fé e tomaram a atitude que precisa de quê? Se converter, precisa de mudança na sua vida. E quem faz essa mudança é Deus, é Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, né? Então a igreja é transformada por essas pessoas, convertida, regenerada, transformada em restauração, né?
E em pouco mais adiante, Jesus já reafirma, respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós quisermos alcançar a salvação e estar nessa fila, né, para entrar no reino de Deus, olha que maravilha, né? É preciso nascer de novo. Ah, mas o que é nascer de novo? É a pergunta que Nicodemo fez. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Essa mensagem. Crer. É preciso você crer. Né? Se você não crer, lamentavelmente, você não entrará no reino de Deus. É preciso crer. João 3,5 diz, é necessário crer. Né? Que se você não nascer, se você não reconhecer que é uma pessoa pecadora, se você não reconhecer, né, que você precisa de ser liberto do pecado, da escravidão do pecado, né? E quem pode, né, tornar você uma pessoa livre, né, não mais escravo do pecado, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem esse poder de operar na sua vida, de tornar você uma pessoa livre, de você não mais estar sujeito àquilo que muitas vezes lhe produz tristeza, tristeza na sua vida, tristeza na vida da sua família, tristeza nos seus colegas de trabalho, tristeza, né, até no modo amplo, na sociedade que você está inserida, né? E Deus não quer isso para a sua vida. Você vive um homem produtor de tristeza, de decepções, de desilusões. Deus quer que você ande com a cabeça erguida, que você possa estar, como diz a palavra de Deus, você possa se tornar uma pessoa que tenha luz, seja sal, uma pessoa especial para Deus, se tornar um filho de Deus, né? Não adianta ter, e hoje nós vemos aqui, e nós vemos essa questão, quando eu falo essa questão de ser convertido, é convertido mesmo, é você crer, é você ter esse compromisso com Deus, é você ter essa convicção, né? Deus presente na sua vida, Deus atuando na sua vida, Deus fazendo uma obra de restauração da sua vida, né? E, lamentavelmente, muitas pessoas, às vezes, são frequentadores de igreja. Então não adianta ter apenas pele de ovelha, falar como ovelha, vestir como ovelha. É preciso você crer, é preciso você tomar um passo, é preciso você crer nessa mensagem, crer que só Jesus Cristo pode transformar a sua vida, né? Não há nenhum valor em ser descendente de Abraão. E aí a gente vê naquele diálogo com Nicodemo, né? Nicodemo falou, mas Senhor, eu sou da descendência de Abraão. E às vezes as pessoas, elas têm na sua família, né, o pai, a mãe, não, mas meu pai foi crente, minha mãe foi crente, minha tia foi crente, meu avô foi crente, e acho que, né, não precisa, né, tomar uma decisão na sua vida. Olha, a salvação é individual, a salvação é pessoal, ela não é hereditária, ela não passa de pai para filho. Se você não tomar uma posição, lamentavelmente, eu vou te dizer, você não vai entrar no reino de Deus, tá? Então, às vezes a gente é confrontado, então as pessoas elas usam roupa de crente, fala como crente, anda como crente, né? Mas não é crente, não é crente, não é crente, não crê, né? Não tem a experiência do novo nascimento, ela não tem essa convicção dentro dela, né? Do poder de Deus, da ação do Espírito Santo em sua vida. É uma pessoa que, quando a pessoa ela se converte, ela passa a experimentar esse novo nascimento, ela passa a usufruir, né, logo de imediato, primeiro, a paz. Segundo, a ação do Espírito Santo na vida dela, né? E terceiro, essa expectação, a esperança da salvação, da vida eterna. Ela caminha nesse sentido, né?
Então, desde os tempos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, levam a vida cristã como se fosse uma ficção, um teatro, uma telenovela, em que quem melhor representa, maior destaque terá. A proposta do Evangelho é de nos transformar em filhos de Deus e nem atores. E isso é uma realidade. Você precisa ter essa experiência com Deus. Você precisa ter essa experiência do novo nascimento. Se converter. Você precisa ter essa consciência que há setores na sua vida que precisam de mudança, de transformação, de restauração, de libertação. Você precisa ter essa experiência, pessoal, tua com Deus, né? Não faz sentido, né? Lamentavelmente, há pessoas que fazem um trabalho brilhante dentro da igreja, são ativistas, tocam, cantam, né? Estão até professores de escola dominical, pastores, pregadores, pregam excelentemente, mas lamentavelmente não passaram por esse novo nascimento, por esse renovo, né? Por essa experiência pessoal com Deus, com Cristo. O terceiro tópico da igreja verdadeira, ela é marcada pela fé, pela esperança e pelo amor. São suas virtudes principais. Então, terceira marca de uma igreja verdadeira, você precisa reconhecer isso, que as pessoas elas têm fé, elas vivem a esperança, elas vivem o amor, né? Essa é a virtude, né, das pessoas que são convertidas, pessoas que passaram pelo novo nascimento, né? A fé, né, em 1 Pedro 1:9, como nós vemos aqui, fala sobre a sua função, né? A partir do versículo 1 Pedro 1, de 1 a 9, né, no texto em que Pedro destaca 3 aspectos da fé. A sua função no versículo 5, né? A partir do versículo 3, o apóstolo discorre sobre o que Deus fez por nós por intermédio de Jesus. Afirma também que somos guardados pelo poder de Deus. No mesmo verso, todavia, diz que isso é mediante a fé. Parece que no conjunto de tudo o que é necessário para o homem chegar à salvação, há um espaço a ser preenchido por ele, que não se preenche com obras, mas somente pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então, no texto que nós estamos meditando aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, né, no versículo 5, fala isso, né, que é importante, né, a sua função da fé é nos conduzir à salvação. Aí vemos que a fé, o valor da fé, né, ele faz aqui uma comparação com o ouro. O ouro, que é considerado a posse mais preciosa, é perecível, mesmo depois de passar pelo fogo, processo usado para purificá-lo das impurezas que o acompanham. O valor da fé supera o desse metal precioso. E aqui, quando fala sobre passar pelo fogo, o texto está nos mostrando que muitas vezes a fé ela precisa ser provada. Ela passa por tribulações, ela passa por situações que muitas vezes, né, a gente não entende. Mas é preciso entender que quando esse processo que o ouro ele é passado pelo fogo, ele tem duas funções. O primeiro é eliminar as impurezas. E como eu tinha dito anteriormente, nós estamos num processo de restauração, de melhoria, né? Então, quando o Pedro fala aqui, o apóstolo Pedro fala sobre esse processo que o ouro precisa passar pelo fogo, muitas vezes nós também precisamos passar pelo fogo. Nós passamos por dificuldade, por tribulação, e que nossa fé ela tem que ser testada. E nesse processo, né, quando o ouro passa pelo fogo, ele é tirado da impureza. E outro processo que é muito importante, né, na purificação do ouro, é atestar a firmeza. A firmeza. Então nós precisamos ter a nossa fé firme, né? Passar por esse teste para realmente a nossa convicção, a nossa fé.
né? Não é coisa assim, fé não é uma coisa banalizada. Então, muitas vezes, as pessoas passam por dificuldade, por tribulação, e não entendem que está nesse processo, né, de provações. Os benefícios da fé são eternos, enquanto os do ouro são temporais. Somente uma cegueira espiritual profunda pode explicar por que os homens correm avidamente à busca do que o ouro oferece, na mesma proporção em que abandonam os benefícios da fé. E é isso que nós vemos. Então, às vezes, a gente passa por uma dificuldade, as pessoas largam a fé. Ah, não quero saber de igreja, não quero não. Entendeu? Mas se faz necessário, às vezes, a gente passar por certas provações, que é exatamente para testar, para ajudar nessa purificação, nessa pureza, tirar aquilo que é ruim, né? E no final de todo esse processo vai se atestar firmeza, que é ouro de fato, que nem tudo que reluz é ouro. E o segundo fato é que quando depois que esse processo termina, se pega aquela barra de ouro, aí se olha a barra de ouro e se reflete a imagem. E nós, como diz ali, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que refletir a imagem de Cristo, né? Então, daí está o valor da fé. O segundo é seu objetivo. A fé tem uma finalidade definida, a salvação da alma. Então, esse é o propósito, né? A fé tem um tempo de validade. Não haverá necessidade de termos fé quando estivermos no céu. O objetivo da fé estará concretizado. Então é isso. Então nós vemos aqui, né, uma igreja verdadeira, ela precisa andar em fé, ela precisa viver na fé, né? Mesmo diante das dificuldades, das tribulações, que faz necessário. Aí o segundo é a esperança. A esperança, né? Somos salvos na esperança, né? Não por esperança. A salvação é pela fé. Há uma expectativa que atravessa o coração da igreja de que todas as promessas de Jesus se concretizarão em breve. Essa sensação nos mantém confiantes enquanto vivemos em um mundo hostil e mau. A esperança é isso, é o exercício da paciência, é a expectação, né, de que a promessa se há de cumprir em nossa vida. A salvação é líquida e certa. Naquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E o anelo é você viver diariamente desejando e olhando, não perdendo seu foco, que Jesus é o autor e consumador da sua fé, né? Aí o terceiro nós vemos que é o amor. Uma igreja sem amor, uma igreja. Vimos que a fé e a esperança têm um raio de ação dentro da linha do tempo. Chegará um momento em que ambas perderão o sentido de existência. O amor, todavia, é eterno, portanto, jamais acabará, né? Então, a palavra de Deus diz que a essência de Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor, né? Da sua extensão de existência e valor intrínseco, o amor é superior à fé e à esperança. Sem o amor não há significado em nada do que fazemos, nem mesmo no mais alto grau de doação e sacrifício. Sem o amor, o exercício das nossas capacidades especiais recebidas de Deus fracassa no cumprimento de suas funções. As qualidades do amor extrapolam qualquer experiência humana. Apenas na vida de Jesus podemos ver o amor sendo praticado em todas as suas dimensões. Não obstante, é o amor que deve coordenar nossos relacionamentos. A fonte do amor é Deus, Pai, e o Espírito Santo o derrama em nosso coração. Por isso, ao falarmos sobre o amor, temos a sensação de termos em nossas mãos, suja e imperfeita, uma joia de rara beleza e profundo amor. Então, sem amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, tudo que você fizer será em vão. É preciso você trazer para a sua vida o amor. Você fazer tudo por amor. E quando diz ali que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E está escrito aqui em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus
como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Então, nós aprendemos aqui, nessa lição, as marcas da igreja verdadeira. Então, a primeira marca, nós vemos que Cristo é o fundamento, né? Cristo é o fundamento dessa igreja. Segundo, os crentes da igreja verdadeira são crentes regenerados, transformados, são novas criaturas, passam pelo novo nascimento. Terceiro, a igreja verdadeira, ela vive em fé, ela vive em esperança, ela pratica o amor. Essas são as suas principais virtudes da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, sem ser o alicerce de Jesus Cristo, sem que as pessoas não sejam regeneradas, não sejam novas criaturas, e sem que elas não tenham essa virtude de viver na fé, na esperança e no amor, não há igreja verdadeira. Então, estamos chegando mais ao final de uma escola bíblica, e essas marcas mostram como é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que nos serve de referência para nortear nossa caminhada cristã como igreja. Se por um lado, por meio delas, detectamos quem não é a igreja, por outro lado, podemos saber o quanto estamos perto ou longe do ideal de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e que essa lição possa ter tirado assim algumas dúvidas, né? Qual é a igreja verdadeira? Agora tem aquela pergunta que eu fiz no início, né? Qual é a igreja mais importante do mundo? A resposta é a igreja que Deus está edificando dentro de você. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vai lá. A igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Que você e eu somos a igreja de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Podemos estudarmos a Tua palavra. A nossa oração, Senhor, que aquilo que estudamos, Senhor, seja para a edificação das nossas vidas. Que essas mensagens, essa palavra também possa abençoar outras vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, os nossos alunos. Abençoe, Senhor, a Escola Bíblica Dominical. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.